A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos missionários católicos e usuários. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, escrever um comentário abaixo, repassar esse vídeo para várias pessoas. Estamos continuando o nosso seminário de vida no Espírito. E esse é o terceiro vídeo. E agora nós vamos falar sobre o pecado. Eita! Agora vamos abrir a nossa palavra, vamos começar. Eclesiástico, capítulo 21, é um livro sapiencial, na Bíblia dos Evangélicos não tem esse livro. Versículo 2 diz assim: foge do pecado como se foge de uma serpente, porque dela se te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão que mata as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. Olha a ordem da palavra. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Você vai lembrar no Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 15, quando Jesus cura aquele paralítico na piscina que tinha 38 anos, que ele estava lá paralítico. Jesus encontra ele no templo, no versículo 14, Jesus fala para ele: não tornes a pecar, para não te acontecer coisa pior. Uai, tem alguma coisa pior que ficar 38 anos paralítico deitado? Tem, viver no pecado, porque aquele homem era paralítico do corpo, mas o pecado paralisa a nossa alma. O corpo paralítico é complicado, mas a alma paralítica na mão de Satanás é pior ainda. Olha a gravidade. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1488, diz assim: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Aos olhos da fé, meu irmão, nada é mais grave do que o pecado. Meu Deus do céu. E quando o catecismo vai falar a respeito do pecado, ele vai definir o pecado lá no parágrafo 1849, assim, ó: o pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus. É uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. Agora olha a gravidade. O pecado é uma ofensa a Deus. Salmo 51, versículo 6, ou 50, versículo 6, pequei contra ti somente pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. E a coisa mais grave é que lá no 1865 diz assim: o pecado cria propensão ao pecado, gera vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência, corrompe e avalia a concreta decisão do bem e do mal. O que é isso? A pessoa vai vivendo no pecado, ela corrompe a consciência e ela passa a achar que o certo é errado e que o errado está certo. Então, o que é pecado? É o abuso da liberdade. Deus criou o homem livre, mas o homem abusou da sua liberdade. Outra coisa importante você saber, que pecado não é sentir, pecado é consentir. Sentir desejo de fazer o mal não é pecado, agora consentir é aí que entra o pecado. E eu quero te dizer assim, de forma bem clara. Primeiro, meu irmão, uma coisa é ser pecador por natureza, todos nós somos. Outra coisa é ser pecador por prática, é fazer do pecado um estilo de vida. Aí que está a coisa grave. O pecado tende a reforçar, a reproduzir e corromper a nossa consciência. Desculpa, quem é do céu não pode comprar ingresso para o inferno. Aleluia, misericórdia de nós. Agora tá, nessa palestra aqui rapidamente, eu quero falar para vocês das 5 piores maldições do pecado na nossa vida. E no final eu quero dar uma boa esperança e falar o que nós vamos fazer para vencer o bendito do pecado. Eita Jesus, 5 maldições do pecado. A primeira maldição do pecado está lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram a barreira entre vós e Deus.
vossas faltas são motivo pelo qual a face de Deus se oculta para não vos escutar. Primeira maldição: o pecado separa um homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Presta atenção no que você vai ouvir. O pecado não separa Deus de você. O pecado separa você de Deus. O pecado cria um abismo entre o homem e Deus, tá? Os santos vão dizer que o pecado expulsa Deus da alma e do coração do ser humano. Por isso que esse catecismo aqui no número 1035, ele vai dizer que se o homem morrer em estado de pecado mortal, separado de Deus, ele vai descer imediatamente para a condenação eterna, porque o homem morreu inimigo de Deus. Dom Bosco vai dizer: pecado mortal é renunciar a ser filho de Deus para ser escravo de Satanás. Eu vou explicar melhor assim para você entender a gravidade. Imagina que esta caneta que eu vou pegar aqui, ela é uma faca. E se você tem um cachorro de estimação, ou enfiar essa faca no seu cachorro, já dói terrível em você. Agora, se você tem filho, imagine enfiar a faca no seu filho. É uma dor mais aguda. Agora, imagine enfiar ela em você. A dor que é. Agora, imagina você enfiar essa faca no coração de Deus. Imagina. O que é pecado? É enfiar a faca no coração de Deus. Como que você quer passar a vida inteira enfiando a faca em Deus e depois você querer morar com Ele? Deus explica melhor. Quando aquela lança entrou no peito de Jesus na cruz, na ponta daquela lança estava o meu pecado e o seu pecado. E quando nós vivemos em estado de pecado, nós estamos enfiando a lança de novo no coração de Deus. Meu irmão, olha a gravidade de que é o pecado. Santo Agostinho dizia que o ser humano está de pecado, que se não fosse o anjo da guarda, Satanás nos mataria, porque o pecado mortal, ele arranca a gente de Deus e cria um abismo entre nós e Deus. Então essa é a primeira maldição, e eu peço a você: não queira morrer separado de Deus, não queira viver longe de Deus. Eu volto a dizer, Deus ama muito você, Deus continua te amando, mas o pecado não separa Deus de você. O pecado separa você de Deus. A segunda maldição do pecado que eu quero pegar para vocês na palavra está no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 16. Lamentações 5:16. Caiu de nossa cabeça a coroa, desgraçados de nós porque pecamos. Qual é a segunda maldição do pecado? O ser humano deixa de viver na graça e passa a viver na desgraça. O ser humano perde a coroa de rei, a coroa de filho do rei, e coloca uma coroa de escravo de Satanás sobre a sua cabeça. Meu irmão, o que é viver em estado de desgraça? É uma vida fora da graça, fora da bênção. Se você está fora da graça, você está na desgraça. Se você está fora da bênção, você está na maldição. E é isso que a pessoa que está no estado de pecado está. Você olha para um menino escravo das drogas, ele está na desgraça, ele está na maldição. Deus não criou ninguém para ser destruído pelas drogas. Olha para um pai de família no álcool, ele está escravo do álcool. O que é escravo do álcool? É uma maldição. A pessoa perde tudo por causa da bebida, perde a família, maltrata os filhos, maltrata a esposa, perde o dinheiro, agride, fala blasfêmia, xinga. Você olha para uma pessoa embriagada de cachaça, dói a nossa alma o mal que o álcool causa na vida dela. Olha para um pai de família escravo do adultério, é uma vida de desgraça, é um homem sem honra, porque trai a esposa, trai os filhos, mente para a família da esposa, mente para a própria família dele. Olha a vida de um homem escravo da corrupção, como que é. Olha a vida de um jovem escravo das práticas homossexuais, como que é. Ao invés de ter uma vida na graça, ele tem uma vida na desgraça. Olha para um jovem escravo da fornicação, que tem uma vida sexual sem casar, que fica de mão em mão, passa ou repassa. Ao invés de ter uma vida na graça, tem uma vida na desgraça. Meu irmão, é isso que o pecado faz na nossa vida. Quando eu e você vivemos no pecado, você deixa de viver na graça e passa a viver na desgraça. Você deixa de viver na bênção e passa a viver na maldição. É isso que o pecado causa na minha vida e causa na sua vida. Ele separa você de Deus, cria um abismo entre você e Deus, e você passa a viver na desgraça. Deus não quer você separar dele. Deus não quer você na desgraça. Deus quer você com a vida abençoada, com a vida equilibrada, com a vida na graça e junto e unido ao amor dele.
Então, meu irmão, não sei como é que está a sua vida agora. Se você está aí escravo do pecado, escravo do adultério, escravo da pornografia, escravo da mentira, escravo do ódio, escravo das práticas homossexuais, você está escravo da fornicação, saia desse estado de desgraça e venha para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. A terceira maldição que o pecado causa na nossa vida está lá no Evangelho de João, capítulo 8, eu faço questão de pegar para vocês, versículo 34, João 8, 34. Respondeu Jesus, em verdade te digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Eu vou repetir, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. A terceira maldição, meu irmão, o pecado nos faz escravo. Tudo que é pecaminoso deixa você escravo. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. O pecado não te deixa livre, o pecado te faz escravo. Não é, não, eu faço da minha vida o que eu quiser. Você já está sendo escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias atitudes. O homem não nasceu para ser escravo do prazer, escravo do pecado, escravo das coisas. O homem nasceu para ter livre, e a liberdade é somente em Cristo Jesus. Só Ele que faz você livre, caminhar entre as coisas que não passa, apegando somente aquilo que não passa. São Tomás de Aquino tem uma frase forte. Ele diz assim, o homem se torna escravo do pecado no momento que decide cometer o pecado. O Papa Pio XII dizia, e Francisco repetiu agora, o pior pecado que existe é achar que o pecado não existe, tá? Veja bem, eu vou falar uma coisa pesada com vocês, mas é verídico, tá? É verídico isso aqui. A maior felicidade que você tem, o prazer mais profundo que você tem, é o prazer de renunciar ao pecado e se entregar a sua vida a Jesus. A maior liberdade que você pode sentir é a liberdade de ser livre pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus e não ser escravo do pecado. Amado irmão, a pessoa que fuma se torna escrava do pecado. A pessoa que bebe, em breve, ela será escrava da bebida. Porque primeiro é o uso, depois é o abuso, depois é a dependência. É assim que o diabo trabalha. Não é só a minha cervejinha, depois eu bebo só o final de semana, depois eu bebo todo o fim de semana, depois eu tomo uma antes do almoço para poder abrir o apetite, tomo uma depois para poder dormir em paz, aí a namorada foi embora, eu bebo para afogar minhas mágoas, o time ganhou, eu bebo para comemorar, o time perdeu, eu bebo para afogar a tristeza, e aí depois a bebida bebe a pessoa que ela fica escrava daquilo. A droga te faz escravo, a pornografia te faz escravo, a jogatina, quanto pai de família perdendo tudo em jogo, jogo de loteria, jogo de sinuca, jogo do bicho, irmão, isso está te deixando escravo, e Deus não criou você para ser escravo, Deus criou você para ser livre. O maior prazer do ser humano é renunciar o pecado para ser livre em nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto da carta de São Pedro, 2 Pedro capítulo 2, eu faço questão de pegar para vocês, e ele diz assim, ó, 2,19, tá? Olha o peso da palavra, promete-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Vou repetir, o homem é feito escravo daquele que o venceu. Quando o pecado domina você, você é escravo do pecado. Quanta gente escravo da droga, como eu falei, escravo da bebida, escravo do cigarro, escravo do espírito de palavrão, tudo que a pessoa fala, a boca dela tá suja, escrava da mentira, escrava da pornografia, escrava da masturbação, escravo das práticas de sodomia, relações sexuais contra a natureza. Quanta escravidão! E eu quero pedir a Jesus agora, que com a cruz dele, com o sangue dele, que ele quebre todo o cativeiro de Satanás que tem escravizado você. A quarta maldição do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou repetir para você a quarta maldição. O salário do pecado é a morte. Veja, e esse tipo de morte que a palavra está dizendo aqui, meu irmão, é morte nos dois sentidos. São Tomás de Aquino dizia que tem dois tipos de morte. Aquela que separa a alma de Deus,
tá? E aquela que separa a alma do corpo. A primeira morte separa a alma do corpo. A segunda morte separa a alma de Deus. Olha a gravidade disso. Então o salário do pecado é a morte. Também no corpo, a droga mata, o alcoolismo mata, o cigarro mata. Você pega aí, por exemplo, a bebida mata no mundo 3.300.000 pessoas por ano. Dá em torno de 10 por... Uma pessoa a cada 10 minutos é morta pela bebida. O cigarro é mais grave. 7 milhões de pessoas no mundo morrem comida por essa chupeta do capeta, com 4.700 substâncias químicas que mata, e tem gente fazendo campanha por cigarro na internet. Misericórdia, meu Deus do céu. O cigarro mata, a droga mata, a pornografia mata, o adultério mata, o aborto mata. E o que acontece? O salário do pecado é a morte. Mas qual é a gravidade? Pior do que morrer o corpo, meu irmão, é ter a alma separada de Deus eternamente. É viver longe de Deus eternamente. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Então a quarta maldição, o salário do pecado é a morte. E a quinta maldição do pecado, para a gente já caminhar para o fim desse vídeo, para te ajudar, está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. A palavra diz assim: aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eu vou repetir para você. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. E o versículo 10 diz: é nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. A quinta maldição: o pecado me faz filho do diabo. Olha a gravidade disso. João 8,44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. O pecado é uma mentira. Ele te faz filho do diabo. Ele promete a liberdade, mas te deixa escravo. Promete felicidade, vai te dar prazer passageiro. Então você se... Agora, olha a gravidade. Uma pessoa que está na corrupção, tipo o companheiro aí de 9 dedos. Isso aí, companheiro. Ele é filho de Deus por natureza e filho de Satanás por prática. Uma pessoa que está no adultério é filho de Deus por natureza e filho do diabo por prática. Uma pessoa que está na fornicação, um casal de namorado que transa, é filho de Deus por natureza, filho do diabo por prática. Uma pessoa que vive a sodomia, as práticas de relação sexual contra a natureza, homem com homem, mulher com mulher, pessoa com criança, com animais, com cadáver, é filho de Deus por natureza, filho do diabo pela prática. Uma pessoa que está na pornografia, filho de Deus por natureza, filho do diabo pela prática. Meu irmão, quando você vive no pecado, você está se comportando como filho de Satanás. Eu sou filho de Deus porque ele me criou, mas sou filho do diabo por aquilo que eu pratico. Que o Espírito Santo quebre esse desejo de ser escravo do pecado do seu coração e que você se liberte em nome de Jesus. Tá, mas eu não posso terminar o vídeo com uma coisa má. Tem que terminar com uma coisa boa. E qual é a coisa boa? Número 1, a misericórdia é maior do que a sua miséria. Número 2, o sangue de Jesus apaga todo o seu pecado, se arrependa, se ajoelha e peça perdão. E número 3, eu quero aprofundar com vocês. Jesus na Bíblia fez 3 ressurreições. Ele ressuscitou a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo, lá dentro do quarto. Ele entrou com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, e ressuscitou ela. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou ele a caminho do cemitério. E Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro já dentro da cova, amarrado, sepultado. O que significa? Os 3 tipos de pecadores que nós temos na igreja. Primeiro, é aquela pessoa que peca no escondido. Ela demonstra uma coisa para as pessoas, mas só Deus quem sabe quem é ela no escondido. O que você aprende? O diabo te faz pecar no escondido, mas para te envergonhar de maneira pública. Se você está vivendo uma vida errada, escondida, e está na igreja mostrando uma coisa que você não é, grava isso. O diabo te faz pecar de maneira oculta para te envergonhar de maneira pública. O segundo já estava a caminho do cemitério. Era um pecador público. Todo mundo já sabia que aquele menino tinha morrido. Ou seja, a pessoa, todo mundo sabe que ela tem uma vida de pecado, que ela tem uma vida de erro. É o pecador público que não tem vergonha nenhuma de dizer que ele é pecador. Mas Jesus também foi lá ressuscitar. Terceiro é Lázaro. Lázaro já estava morto pelo pecado. Lázaro já estava lá amarrado. O que é isso? É a pessoa que já fez do pecado um estilo de vida. Ela está dominada pelo pecado. Ela é escrava do pecado. Mas a coisa boa, Jesus ressuscitou os 3.
Então eu termino te dizendo, seja você o pecador oculto que peca lá no escondido, seja você o pecador público que todo mundo sabe que você tem uma vida errada, ou seja você que já fez do pecado um estilo de vida, que está amarrado no pecado, Jesus tem poder de ressuscitar você agora. Aonde você estiver, Jesus está dizendo para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Se você já está morto pelo pecado, meu irmão, vem para fora. Jesus é mais poderoso do que o seu pecado. Se você é um pecador público que já está ali indo a caminho do cemitério, Jesus quer ressuscitar você. Mas se você também está no escondido, Jesus está indo no escondido da sua vida dizendo, levanta-te, eu estou contigo. Então aonde você estiver agora, se ajoelha e peça ao Senhor perdão dos seus pecados. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora por todas as pessoas escravas do pecado, escravas do vício, da pornografia, escravas do pensamento de morte, escravas do adultério, escravas das práticas de sodomia. Pai, aonde essa pessoa estiver agora, derrama o sangue de Jesus sobre ela, que ela saia agora correndo para a confissão, que ela procure um bom sacerdote e lave a alma dela agora, e que ela seja livre de toda a escravidão do pecado, em nome de Jesus agora. Senhor, eu te peço pela intercessão da Virgem Maria, a sua querida e amada mãe, aquela que é o refúgio dos pecadores, visita os corações de pedra, mais duro, aquelas pessoas que já fez do pecado um estilo de vida, como o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita elas agora. Aquelas, Jesus, que são pecadores públicos, que já vivem no pecado e gostam do pecado, ressuscita elas agora, Senhor. E aquelas pessoas, Jesus, que estão na igreja é uma coisa, mas são escravas do pecado no escondido, ressuscita elas agora também. E que elas sejam ressuscitadas pelo poder do teu Espírito Santo agora. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos de omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Então, meu amado irmão, seja você aonde você estiver, nesses 3 tipos de pecado, a misericórdia é maior do que a sua miséria. Se arrependa, confesse seu pecado e creia. Jesus não veio ao mundo te condenar, veio ao mundo te salvar. Aleluia, fogo na alma e Deus abençoe vocês.